Seja bem-vindo ao canal Fala Galtuso, eu sou o Jean Galtuso, e aí, bom? Certamente que sim. Então, tá bom. Seguinte, eu achei que não ia falar nada sobre BBB, mas começou aí, já começou com algumas polêmicas, e essa fala da Natália que a gente vai ver hoje sobre escravidão é o assunto do vídeo de hoje. Pô, Jean, você falando de escravidão, pô, nada a ver. De fato, não sou eu que vou falar de escravidão, a gente vai reagir a pessoas que têm um posicionamento melhor, um lugar de fala melhor para falar sobre escravidão, e eu vou só argumentar em cima do que eles comentaram da fala da Natália, legal? Então, se você tá chegando agora no canal, se inscreva, é aqui ou aqui, eu nunca sei, cara, eu preciso aprender, mas enfim, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e vamos ver o que a Natália do BBB disse sobre a escravidão aqui no Brasil. A gente tem a história que a gente veio e viemos como uns escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso, porque se colocasse talvez uma pessoa lá pra fazer aquilo, não conseguiria, entendeu? Então, assim... Então essa é a frase da Natália, dizendo que na época da escravidão, escravizaram os negros porque eles eram mais capazes para fazer os trabalhos. Tá? Vamos ver o que a galera da internet comentou sobre isso. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Não. Por isso. Então, gente, eu vim comentar com vocês sobre essa fala da Natália, integrante do Pipoca do BBB 22. A Natália, uma mulher preta, se refere à escravidão no Brasil como algo bom. Segundo a Natália, as pessoas que sofreram a escravidão só sofreram porque eram bons no que fazia. Mas, em momento algum, o povo chegou a comparar o branco e o preto para ver quem era mais eficiente. Simplesmente pegaram o preto e falaram, trabalha para mim. A questão é que a Natália tá falando de eficiência. Eficiência é uma coisa que se conquista a partir de um trabalho que você está em livre e espontânea vontade de realizar. E também tem o ponto, né? Se você é obrigado a fazer uma coisa todo santo dia, você vai ficar bom naquilo que você faz, né? Levando pro lado da escravidão, né? As pessoas eram obrigadas a fazerem aquilo, né? Os negros eram obrigados a fazerem o que faziam. Por isso se tornaram eficientes naquilo que faziam, porque eram obrigados a fazer aquilo. Ou faziam, ou tinham punições, ou eram mortos, né? Então não tinham escolha de não ser eficiente. Eles tinham que ser bons naquilo. Acho que esse é o ponto da falácia da Natália, né? A escravidão foi um ato de extrema violência na nossa história e foi uma ação assim desumana. É muito triste ver uma mulher preta falar isso, que a gente só veio porque a gente era bom no que fazia, e que não foi uma exploração, a gente veio porque a gente era eficiente. Ela comenta como se fosse isso mesmo, né? Como se escolhessem os negros, né, africanos ou de qualquer lugar de onde vinham, para ser escravizados porque eles eram bons naquilo, como se fosse alguma coisa comparativa, como se tivesse outras pessoas sendo escravizadas além dos negros, né? Lógico, haviam, mas na maior parte, assim, imensa, 90 e tantos % lá eram negros vindos de outros países para fazer esses trabalhos, né? Então, isso que é o esquisito da fala da Natália. Lembrando que a escravidão aqui no Brasil durou mais de 300 anos. Então não foi algo rápido. Foram mais de 300 anos. Você já viu alguém durar 300 anos? Óbvio que não. Foi passando de geração em geração. Isso é algo desumano. Essa mulher que falou isso, ela não está pensando nas crianças que passaram a vida inteira trabalhando. Vocês têm noção disso? Não tem direitos humanos. É óbvio que uma criança que trabalha desde quando nasceu ia se tornar um adulto eficiente, porque é a partir dessa eficiência que eles não morriam, é a partir dessa eficiência que eles não apanhavam. Então, ou eles eram apunhalados, ou eles eram eficientes. Gente, isso... A eficiência, no caso da escravidão, era uma questão de sobrevivência, né? Ou você era bom naquilo que fazia, ou você era açoitado e até morto, né? Como eu comentei agora há pouco. Isso é ridículo. E, gente, só piora. Esse daqui é um post dela no Facebook de 2019, falando que o Dia da Consciência Negra não deveria existir. Tira print pra vocês lerem. Então, assim, gente, vamos ser mais empáticos em relação à história do país de vocês. Vamos pensar mais em tudo que a gente já viveu. Pode não ter sido na pele de vocês, mas é a história, é o que aconteceu. Eu não tô falando que a Natália não é uma pessoa estudada.
tá? Eu não sei da história dela, não sei nada sobre ela. O programa começou agora, mas ela teve um posicionamento extremamente ridículo, desumano em rede nacional. Eu realmente não gosto de abordar esses assuntos aqui no meu TikTok, mas esse é um assunto que eu não poderia deixar passar livre. Gente, por favor, vamos ter mais empatia. A escravidão não é brincadeira, não foi e nunca será. Legal, essa é uma das pessoas que comentaram do vídeo da Natália, né? Dessa falácia da Natália. Vamos ver mais uma pessoa aqui. Uma pessoa lá pra fazer aquilo não conseguiria, entendeu? Então, assim... Por que aquela fala da Natália foi tão equivocada? Por que não? As pessoas pretas não foram escravizadas porque eram consideradas pessoas fortes ou eficientes. A gente não pode construir no nosso imaginário que as pessoas pretas foram escravizadas porque foi visto algo positivo nelas. Até porque, muito pelo contrário, as pessoas pretas eram consideradas extremamente inferiores, eram vistas como bichos ou seres sem humanidade, que foi vista ali. Tem essa também, né? Na época da escravidão, os negros não eram vistos como humanos, né? Eram vistos como seres inferiores, né? Bem pesado. Uma oportunidade de explorar as terras, as riquezas e os corpos pretos. Perfeito, para finalizar, agora vamos ver o último, mas não menos importante, o deputado Holliday comentando sobre essa fala da Natália sobre a escravidão. Triste, porque se colocasse talvez uma pessoa lá pra fazer aquilo não conseguiria. Esse vídeo que você acabou de ver da Natália no BBB relativizando a escravidão não é nenhuma novidade. Na verdade, isso existe desde o início do século XX. O Gilberto Freire, por exemplo, quando ele dizia em Casa Grande e Senzala que os negros foram escolhidos porque, ao contrário dos índios, não eram preguiçosos, não eram lesos e queriam realmente trabalhar. Acontece que isso é uma verdadeira mentira. Nós, negros, fomos escravizados aqui no Brasil simplesmente porque era mais fácil e mais lucrativo para a coroa portuguesa e para os traficantes de escravos. A escravidão foi um verdadeiro crime e não tem como a gente enxergar nenhum lado positivo nisso. É como se a gente tentasse enxergar, por exemplo, um lado positivo no Holocausto, que matou milhões de judeus na época do nazismo. Simplesmente não existe lado positivo. Não existe como você extrair algo de bom disso. E quando você tenta extrair algo de bom da escravidão, você está sendo, na verdade, ofensivo com a memória de milhares, de milhões de escravos que morreram aqui no Brasil e que morreram também no caminho da África para cá, vendidos pelos próprios africanos que ali, no meio das suas guerras tribais, acabavam escravizando aquelas pessoas e vendendo para os brancos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se utilizar do fato da escravidão para vitimizar eternamente os negros, como se ainda fôssemos uma vítima eterna da escravidão que não pudesse superar os efeitos que ela nos causou e que ainda nos causa hoje, que é exatamente o que a esquerda tenta fazer. Por exemplo, dizendo que existe uma dívida histórica e que ela só pode ser paga por meio de cotas raciais que estimulam a discriminação, que estimulam o racismo em relação a pessoas negras, tentando separá-las do resto da população, dizendo que nós somos diferentes, que nós precisamos de políticas específicas, que ao concorrer a uma vaga da universidade, por exemplo, nós não podemos concorrer contra pessoas brancas, mesmo que esses brancos sejam pobres. Esse tipo de política segregacionista, que separa, que exclui, também não é o caminho. Não podemos negar a escravidão, mas também não podemos utilizá-la como uma eterna desculpa para continuar separando a população brasileira. Então, com essa fala brilhante do deputado Holliday, eu vou finalizando o vídeo. Então, o grande problema da fala da Natália foi literalmente relativizar a escravidão como se fosse algo bom, algo positivo, que só os negros foram escravizados porque eram bons no que faziam. Na verdade não, né? Como o próprio Holliday disse, é porque era mais prático para a coroa portuguesa na época trazer esses negros da África, né, como escravos. Era mais fácil, mais barato. Não tem nenhum lado positivo nisso e nunca vai ter. Eu vi na internet pessoas dizendo que ela estava ressignificando a escravidão, mas não tem o que ressignificar. Como o próprio Holliday disse, você tentar mudar isso, tentar trazer um lado bom num ato horrível que aconteceu na humanidade, é você desrespeitar a milhões que morreram nesse período e a história deles que trouxe até o momento de hoje. A escravidão foi um ato grotesco e horrível na história da humanidade que não deve ser ressignificado como alguma coisa positiva em nenhuma medida. Eu acho que foi essa a grande falácia aí, o grande problema da fala da Natália que gerou essa repercussão na internet, certo? E você, o que você achou disso? O que você acha
do que ela falou? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê